O dia em que o sol nasceu do lado errado. Imagine estar em alto mar, navegando pelas águas tranquilas do Oceano Índico, às primeiras horas da manhã. O relógio marca 5h30 do dia 27 de agosto de 1883. O céu deveria se tingir de tons dourados, anunciando o nascer do sol. Mas para um capitão holandês que observava o horizonte, o impossível aconteceu. O sol parecia nascer do lado errado. Só que não era o sol. Era uma montanha inteira, se transformando em plasma incandescente, explodindo diante dos olhos humanos com uma fúria tão avassaladora que a própria natureza parecia enlouquecida. Em apenas 4 horas, a ilha de Krakatoa deixaria de existir. Não afundaria, não desabaria como em um terremoto comum. Ela se converteria em pura energia, liberando a força equivalente a 13.000 bombas de Hiroshima, detonando ao mesmo tempo. O impacto foi tão brutal que a 160 quilômetros de distância, na cidade de Batávia, a atual Jacarta, o barômetro simplesmente explodiu. Em Java, tímpanos de milhares de pessoas se romperam instantaneamente. A onda de choque atravessou o oceano, quebrou janelas na Austrália, e por 3 segundos reinou um silêncio absoluto. 3 segundos de um silêncio impossível, porque o som ainda estava viajando pelo ar. E quando finalmente chegou, não foi apenas um som. Foi o rugido mais alto já registrado na história da humanidade. 180 decibéis a 100 quilômetros do epicentro. Para comparação, um tiro de pistola disparado junto ao ouvido gera cerca de 140. Aos 150 decibéis, os órgãos internos começam a sofrer danos. Krakatoa foi além. A explosão foi ouvida a 5.000 quilômetros de distância, o equivalente a você estar em Lisboa e ouvir claramente um canhão disparado em Moscou. Mas antes que alguém pudesse sequer processar o que estava acontecendo, a primeira das 9 ondas gigantes já se formava. Um tsunami de 40 metros de altura, movendo-se com a velocidade de um avião comercial. E aqui está a armadilha mortal. Mesmo que você soubesse exatamente o que era um tsunami, mesmo que tivesse o conhecimento que hoje consideramos óbvio, a sua reação natural seria correr para o interior. Só que tsunamis vulcânicos não seguem as regras. Eles não respeitam o padrão das ondas causadas por terremotos. Eles surgem de maneiras inesperadas, com múltiplas frentes, em diferentes direções, sem dar tempo para fuga. E esse som do fim do mundo, esse estrondo que ninguém sobreviveu para descrever por completo, não ocorreu em um lugar remoto. Não. Ele aconteceu no coração do império colonial mais lucrativo do planeta no século XIX. Em 1883, a ilha de Java não era apenas mais uma colônia. Era a joia da coroa holandesa. Ali, 30 milhões de javaneses produziam 1/3 de todo o açúcar do mundo, metade do café consumido na Europa e quase toda a quinina, o remédio essencial contra a malária. E tudo isso era controlado por apenas 30.000 colonos holandeses, que viviam em palácios de mármore, enquanto a população nativa se consumia na miséria, cortando cana sob o sol escaldante, vivendo com arroz mofado e peixe podre, sobrevivendo em média apenas até os 35 anos. O Estreito de Sunda, onde Krakatoa repousava silenciosa, era a artéria vital do comércio global. 500 navios cruzavam suas águas todos os meses, carregando chá, especiarias, ópio, borracha e fortunas inimagináveis. Um estreito tão vital que, se fosse bloqueado por apenas uma semana, a economia europeia entraria em colapso. E ali, bem no centro desse corredor comercial, ficava Krakatoa, uma ilha de 9 quilômetros de extensão que os colonos chamavam de o Paraíso Morto. Morto porque o vulcão estava adormecido há 2 séculos. Morto, mas transformado em atração turística. Famílias holandesas faziam piqueniques nas suas praias de areia negra, subiam pelas encostas cobertas de florestas tropicais, tomavam chá gelado, admirando o pôr do sol sobre as águas calmas.
Eles não sabiam que caminhavam sobre uma bomba relógio. Não percebiam que os 3 picos da ilha, Rakata, Danã e Perboevatã, não eram montanhas comuns. Eram apenas as pontas de uma gigantesca câmara magmática, como dedos de uma mão soterrada, prestes a abrir caminho para a superfície. Quando a manhã de 27 de agosto chegou, o mundo descobriu tarde demais. Krakatoa não era uma ilha paradisíaca. Era um monstro geológico. E naquele dia, o monstro acordou. O que se seguiu não foi apenas uma erupção. Foi um apocalipse natural que devastou cidades inteiras, redesenhou o mapa e alterou o clima do planeta por anos. Uma catástrofe que serviria como o maior aviso já dado pela Terra de que, quando decide despertar, nenhuma tecnologia, nenhum império e nenhuma civilização podem resistir. E essa é apenas a abertura da história. O primeiro ato de uma tragédia que ainda ecoa até hoje. O coração do Império Colonial. Para entender o impacto da destruição de Krakatoa, é preciso primeiro compreender o palco em que essa tragédia aconteceu. O ano era 1883. O mundo vivia a era dourada dos impérios coloniais. A Grã-Bretanha dominava os mares, a França expandia seu poder na África e a Holanda, apesar de ser um país pequeno, tinha em suas mãos uma das colônias mais lucrativas já vistas na história. As Índias Orientais Holandesas, o arquipélago que hoje conhecemos como Indonésia. No centro desse império estava Java, uma ilha fértil, cortada por rios e coberta por plantações que pareciam não ter fim. Ali viviam cerca de 30 milhões de pessoas, a grande maioria nativos javaneses, que trabalhavam até a exaustão para manter os lucros da coroa holandesa. Para os colonizadores, Java era um paraíso. Para os trabalhadores locais, era uma prisão a céu aberto. Luxo para poucos, miséria para muitos. Enquanto as elites holandesas desfrutavam de mansões em Batávia, a atual Jacarta, com jardins importados da Europa, piano no salão principal e festas regadas a vinho francês, os nativos se aglomeravam em cabanas de bambu, alimentando-se de arroz velho quando tinham sorte. O contraste era brutal. Apenas 30 mil colonos holandeses controlavam o destino de milhões. Os javaneses eram obrigados a trabalhar nas plantações de açúcar, café e tabaco, em um sistema que mais se assemelhava à escravidão disfarçada. O trabalho começava antes do nascer do sol e terminava quando o corpo não aguentava mais. Poucos chegavam aos 40 anos de idade, mas para os governadores coloniais, Java era um negócio perfeito. De lá saía 1/3 do açúcar mundial. Metade do café consumido na Europa tinha origem nas suas plantações. E quase toda a quinina, o remédio que protegia os europeus da malária, sem ela seria impossível colonizar a Ásia e a África. Cada saco de café, cada fardo de açúcar, cada frasco de quinina atravessava o Estreito de Sunda, o corredor marítimo que separa Java de Sumatra. O Estreito de Sunda, a veia do mundo. Esse estreito não era apenas uma rota local, ele era uma artéria vital do comércio global. Mais de 500 navios por mês cruzavam suas águas. Fragatas britânicas carregadas de chá chinês. Navios franceses transportando seda. Embarcações americanas levando especiarias, borracha e ópio. Qualquer bloqueio desse estreito teria consequências devastadoras. Bastariam poucos dias sem trânsito para provocar um colapso nas bolsas de Amsterdã, Londres e Paris. E bem no meio desse corredor comercial, como um guardião adormecido, estava a ilha de Krakatoa. Pequena, com apenas 9 quilômetros de comprimento, mas imponente. Seus 3 picos, Rakata, Danã e Perboevatã, formavam uma silhueta majestosa, facilmente reconhecível pelos navegadores. Durante mais de 200 anos, Krakatoa parecia inofensiva. Era chamada de a Ilha Morta. Morta, mas estranhamente convidativa.
Colonos holandeses organizavam excursões para explorar suas florestas tropicais. Piqueniques eram feitos em suas praias de areia vulcânica. Cientistas viajavam para coletar amostras de plantas exóticas. Para muitos, Krakatoa era apenas um detalhe pitoresco em meio ao esplendor do Índico. Mas, sob essa tranquilidade, escondia-se uma realidade muito mais sombria. O paraíso que escondia um monstro. O que poucos sabiam é que Krakatoa não era uma ilha comum. Ela era apenas a ponta de uma montanha colossal, cuja base estava submersa. Um vulcão adormecido, mas nunca morto. A sua calma era apenas a superfície de um gigantesco reservatório de magma, esperando o momento certo para despertar. Em 1883, esse momento estava cada vez mais próximo, mas ninguém queria acreditar. Os sinais estavam lá, pequenas explosões em maio, colunas de fumaça em junho, peixes mortos flutuando em julho. Os jornais locais até publicaram relatos, mas as autoridades coloniais minimizaram tudo. Para os governadores holandeses, falar de risco era prejudicar os negócios. Era mais fácil acreditar que Krakatoa era apenas um espetáculo curioso da natureza, um show de fumaça que em breve cessaria. Mas a Terra não funciona sob ordens humanas. Ela não negocia, não respeita contratos comerciais, não protege impérios. E no coração do Estreito de Sunda, debaixo daquele paraíso morto, o monstro geológico começava a se mexer. Em breve, toda a riqueza, todo o poder e todo o luxo construído em Java seriam colocados diante da força bruta da natureza. Uma força que não distingue colonos e nativos, pobres ou ricos, comerciantes ou escravizados. Na manhã do 26 de agosto de 1883, o relógio da destruição começou a marcar seus últimos segundos. O Império Holandês, as rotas comerciais do mundo e milhões de vidas estavam prestes a ser confrontados por uma única verdade. A Terra sempre terá a palavra final. O paraíso morto e os avisos ignorados. Durante mais de 2 séculos, Krakatoa permaneceu em silêncio. Não havia registros de grandes erupções desde 1680 e a ilha ganhou fama de um vulcão adormecido. Para os colonos holandeses, era apenas um pedaço de terra coberto por selva densa, aves tropicais e praias de areia negra. Nada além disso. Era chamada de Het Dode Paradis, o paraíso morto, uma ilha exótica, mas inofensiva. Famílias inteiras viajavam de Batávia para passar o fim de semana em piqueniques. Cientistas amadores exploravam suas trilhas coletando plantas e insetos. Marinheiros usavam sua silhueta como ponto de referência, um farol natural no meio do Estreito de Sunda. Mas por trás dessa aparência tranquila, o vulcão se preparava para algo que ninguém queria enxergar. Os primeiros sinais. Em 10 de maio de 1883, pescadores de Sumatra notaram algo estranho. Uma coluna de fumaça se ergueu do pico Perboevatan, subindo quase 10 quilômetros no ar. Cinzas caíram sobre o mar como uma fina garoa negra. Peixes começaram a aparecer mortos na superfície, como se a própria água tivesse sido envenenada. No início de junho, explosões ocasionais eram ouvidas de Java. Não eram trovões. O som vinha da própria ilha, que expelia fragmentos incandescentes durante a noite. Mas, ainda assim, as autoridades coloniais trataram o fenômeno como algo passageiro. Em julho, a situação se agravou. O mar ao redor de Krakatoa ficou tão quente que peixes eram cozidos vivos. Ondas estranhas atingiam as praias, mesmo em dias sem vento. Relatos de moradores descrevem o chão tremendo sob os pés, como se algo estivesse batendo nas entranhas da terra. Mas mesmo com todos esses sinais, o vulcão era visto com desdém, o espetáculo da ignorância. Na Batávia elegante, jornais publicavam notas curiosas sobre as pequenas explosões de Krakatoa. A alta sociedade holandesa tratava o fenômeno como um entretenimento natural.
Cientistas locais organizavam excursões para observar de perto as erupções menores. Em vez de fugir, famílias levavam crianças para ver o fogo de artifício da natureza. Um desses relatos descreve a cena quase como um piquenique. Senhores de chapéu e senhoras de vestidos longos, sentados em toalhas de linho, enquanto colunas de fumaça se erguiam no horizonte. O perigo, para eles, parecia distante demais para ser levado a sério. A população nativa, no entanto, não compartilhava da mesma confiança. Para os javaneses e sumatranos, a ilha era sagrada e temida. Velhas lendas falavam de espíritos aprisionados sob a montanha. Quando as explosões começaram, muitos viram aquilo como um aviso dos deuses, mas sua voz não tinha espaço na ordem colonial. As autoridades só ouviam o que queriam ouvir: o silêncio dos lucros, o aviso final. Em 26 de agosto de 1883, os sinais tornaram-se impossíveis de ignorar. A cada 10 minutos, uma explosão sacudia a ilha. Colunas de cinza subiam a mais de 25 quilômetros de altura, bloqueando o sol. Relâmpagos vermelhos cortavam o céu, formados pela eletricidade estática das partículas vulcânicas. O mar parecia ferver. Mesmo assim, em Batávia, muitos acreditavam que seria apenas mais um dia estranho. Alguns ainda brindavam em cafés luxuosos, observando de longe a fumaça, convencidos de que tudo não passava de um espetáculo inofensivo. Ninguém sabia que o relógio já havia zerado. Aquela sequência de explosões não era o clímax, mas o prólogo. O que estavam presenciando não era o auge da erupção, mas apenas o aquecimento de algo muito maior. E enquanto o céu escurecia, enquanto a poeira caía como neve negra, o coração da montanha se partia em silêncio, preparando o maior grito que a Terra já havia dado em toda a história registrada. Na manhã seguinte, quando o sol deveria nascer, o mundo seria lembrado de uma verdade brutal. Não existe paraíso morto quando se trata de um vulcão. As 24 horas do Apocalipse. A noite de 26 de agosto de 1883 foi marcada por explosões incessantes em Krakatoa. A cada 10 minutos o chão tremia, colunas de fumaça se erguiam ao céu e o mar fervia em bolhas de enxofre. Para muitos moradores de Java e Sumatra, parecia apenas mais um episódio estranho. O pior, acreditavam, já havia passado. Mas a madrugada seguinte desmentiria essa ilusão. O 27 de agosto não seria apenas mais um dia, seria o dia em que o mundo conheceria a fúria total da Terra. A primeira explosão, 5h30 da manhã. O sol mal havia surgido quando a primeira grande detonação abalou o Estreito de Sunda. Foi como se um canhão colossal tivesse disparado contra o céu. Colunas de cinzas subiram a 25 quilômetros de altura, obscurecendo a luz do amanhecer. Ondas sísmicas correram pela crosta terrestre, registradas por sismógrafos até mesmo na Austrália. Naquele momento, milhares de pessoas ainda acreditavam que poderiam sobreviver apenas se afastando da costa. Elas não sabiam que aquilo era apenas o primeiro sinal do apocalipse. A segunda explosão, 6h44. Menos de 2 horas depois, o vulcão rugiu novamente. A segunda explosão destruiu o pico de Danã, lançando rochas do tamanho de casas a dezenas de quilômetros de distância. O mar reagiu com violência. Um tsunami de 30 metros ergueu-se e avançou contra as aldeias costeiras. Cidades inteiras foram arrastadas como brinquedos. Pescadores que estavam em alto mar relataram que o oceano primeiro recuou de maneira anormal, revelando o fundo arenoso, e então retornou com uma parede de água que não deixava chance de fuga. Mas ainda não era o fim. A terceira explosão, 10h02. A terceira explosão foi ainda mais devastadora. O pico de Perboevatan foi literalmente pulverizado. A ilha começava a se desfazer diante dos olhos humanos. Uma coluna de fumaça, cinzas e rochas incandescentes
subiu a quase 50 quilômetros de altura. O céu escureceu como se fosse noite. Relâmpagos vermelhos cortavam as nuvens de cinza e o ar se encheu de ácido sulfúrico. Quem respirava sentia os pulmões queimando. O mar novamente se revoltou. Outro tsunami colossal avançou, desta vez atingindo Sumatra. Aldeias costeiras desapareceram em questão de minutos. Era como se a própria geografia estivesse sendo apagada do mapa. A quarta explosão, 10:41, o rugido que deu a volta ao mundo. E então veio o golpe final. Às 10:41, Krakatoa liberou a maior explosão vulcânica já registrada pela humanidade. Uma detonação tão violenta que foi ouvida a 5.000 quilômetros de distância. Quem estava na Ilha Rodrigues, no meio do Oceano Índico, relatou ter ouvido o estrondo como se fosse um disparo de canhão, a mais de 3 horas de viagem de navio de distância. O som atingiu 180 decibéis a 100 quilômetros do epicentro, o suficiente para estourar tímpanos instantaneamente. Em Batávia, janelas se estilhaçaram e portas foram arrancadas das dobradiças. A onda de choque deu a volta ao planeta 4 vezes, registrada por barômetros desde a Índia até a Inglaterra. A ilha de Krakatoa, até então com 3 picos, simplesmente deixou de existir. O colapso da caldeira fez o mar invadir a câmara magmática, provocando uma sequência de explosões hidrovulcânicas em cadeia. Uma energia tão grande foi liberada que a ilha afundou em segundos, sugada pelo vazio subterrâneo que ela mesma criara. E foi nesse momento que o pior aconteceu. O tsunami final. Com o colapso da ilha, o oceano foi deslocado com uma força inimaginável. Formou-se um tsunami de mais de 40 metros de altura. Imagine uma muralha líquida avançando a quase 800 km/h, varrendo tudo pelo caminho. Navios, florestas, cidades inteiras. Nada resistia. A cidade de Merak, com milhares de habitantes, desapareceu em minutos. Em Sumatra, mais de 70 vilarejos foram engolidos sem deixar vestígios. Estima-se que 36.000 pessoas morreram apenas em questão de horas, arrastadas por ondas que não tinham para onde correr. E esse foi apenas o número oficial. Muitos historiadores acreditam que o total real ultrapassa os 100.000 mortos, contando comunidades inteiras apagadas da história, sem registro, sem sobreviventes. O silêncio após o fim. Quando a poeira começou a baixar, não havia mais ilha. Dos 3 picos de Krakatoa, apenas um fragmento de Rakata permanecia de pé. O resto havia sido pulverizado, engolido pelo mar. O oceano ainda fervia em bolhas gigantescas, liberando vapor sufocante. O Estreito de Sunda, antes o coração do comércio global, era agora um cemitério de barcos destruídos, corpos e destroços flutuando em meio a um mar tingido de cinzas. E o que restava para os sobreviventes não era alívio. Era apenas o começo de um sofrimento ainda maior. A noite que duraria 3 dias. A noite de 3 dias. O dia 27 de agosto de 1883 deveria terminar com o pôr do sol. Mas, para os sobreviventes da erupção de Krakatoa, a luz desapareceu muito antes. Depois da última explosão, o céu foi tomado por uma nuvem densa de cinzas, poeira e gases tóxicos que subiu a mais de 80 quilômetros de altura. Em poucas horas, a atmosfera da região havia sido transformada em um manto negro e sufocante. A noite caiu, mas não uma noite comum. Era uma escuridão absoluta, quase palpável, que duraria não apenas algumas horas, mas 3 longos dias. O mundo em sombras testemunhas relataram que não era possível enxergar a própria mão diante do rosto. Lanternas e tochas mal conseguiam atravessar a barreira de poeira no ar. Era como se o sol tivesse desaparecido do céu. Sobre os telhados das aldeias, uma chuva contínua de cinzas abrasivas se acumulava como neve negra, esmagando casas de palha, soterrando ruas inteiras.
O peso era tanto que muitas construções desabaram durante a madrugada. E a cada rajada de vento, as partículas se levantavam novamente, entrando nos pulmões, queimando gargantas e olhos. Quem respirava profundamente sentia um gosto metálico, ácido, como se estivesse inalando enxofre puro, a chuva que matava. Não bastasse o ar tóxico, veio a chuva. Mas não era a água limpa que caía do céu. Eram gotas misturadas com ácido sulfúrico, formadas pela interação dos gases com a atmosfera. Quando tocavam a pele, provocavam ardência imediata. Quem foi surpreendido ao ar livre sentiu a carne queimar lentamente. Poços de água potável foram contaminados. Rios tornaram-se lama fervente. A sede passou a ser uma nova sentença de morte. Muitos sobreviventes, desesperados, beberam a água envenenada que escorria dos telhados, apenas para morrer em agonia poucas horas depois. O silêncio quebrado pelos gritos. Durante aqueles 3 dias de escuridão, a paisagem era de completo desespero. Nas aldeias costeiras, famílias inteiras permaneciam soterradas sob camadas de lama e cinzas. Gritos de socorro ecoavam fracos até desaparecerem um a um, abafados pelo peso da destruição. Em Batávia, a mais de 160 quilômetros do epicentro, a escuridão também reinava. Os colonos holandeses, antes tão confiantes, agora se amontoavam em igrejas, rezando como nunca haviam feito. O luxo dos palácios coloniais nada podia contra a poeira que entrava pelas frestas e sufocava os salões. A morte que vinha pelo ar não foram apenas os tsunamis que mataram dezenas de milhares. A cinza vulcânica, carregada de sílica e gases venenosos, transformou a respiração em uma sentença. Muitos que sobreviveram às ondas gigantes morreram lentamente, com os pulmões em chamas, incapazes de inspirar ar puro. Estima-se que mais de 10.000 pessoas pereceram não pelas águas, mas pelo sufocamento causado pela nuvem tóxica. O desastre não escolhia vítimas. Homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, todos eram iguais diante da fúria de Krakatoa, a escuridão do medo. Por 3 dias, ninguém sabia se o mundo veria novamente a luz. Muitos acreditaram que era o juízo final. Lendas antigas eram repetidas em voz baixa. O Deus do fogo havia despertado e o céu havia sido engolido por ele. Houve relatos de pessoas que enlouqueceram na escuridão. Isoladas, sem referência do tempo, sem comida nem água, cercadas por gritos e pelo cheiro da morte, muitas perderam a noção da realidade. Para elas, aquela noite parecia eterna. Quando o sol voltou, somente no 4º dia, um fraco clarão atravessou o céu. Não era o sol dourado que todos esperavam. Era uma luz pálida, avermelhada, filtrada pela imensa quantidade de poeira suspensa na atmosfera. Mas para os sobreviventes, aquele tímido feixe foi suficiente para reacender a esperança. Eles haviam resistido ao pior. Contudo, o mundo que viam diante de si já não era mais o mesmo. O estreito de Sunda estava irreconhecível. Onde antes havia vilarejos, sobravam apenas campos de cinzas. Florestas haviam sido arrancadas como se fossem palitos. Cidades inteiras não existiam mais. O mar estava coberto de destroços e cadáveres, enquanto a linha do horizonte exibia apenas uma fumaça constante, lembrando que a terra ainda não havia terminado de rugir. O preço da noite sem fim. A escuridão de 3 dias não foi apenas um evento local. A nuvem de cinzas projetada na atmosfera começou a viajar pelo planeta. Em Londres, em Nova York, em Melbourne, pores do sol se tingiram de vermelho sangue, criando cenários tão surreais que inspiraram poetas, pintores e até rumores de que o fim do mundo havia começado. A morte que começara no Estreito de Sunda agora se espalhava silenciosamente para o globo inteiro. A temperatura do planeta cairia, colheitas falhariam e fome surgiria em lugares que jamais ouviram falar de Krakatoa. A noite havia passado,
mas o seu impacto continuaria por muitos anos. Krakatoa e o planeta. Quando a poeira finalmente começou a se dispersar sobre o Estreito de Sunda, ninguém poderia imaginar que o alcance do desastre iria muito além da Indonésia. O que havia começado como uma tragédia local, logo se tornaria um fenômeno global, capaz de alterar o clima, mudar paisagens artísticas e até influenciar a política do século XIX. A nuvem que viajou pelo mundo. As explosões de Krakatoa lançaram para a estratosfera mais de 25 milhões de toneladas de cinzas e gases. Essas partículas não ficaram restritas ao Sudeste Asiático. Levadas pelos ventos, elas deram a volta no planeta em questão de semanas. Em Londres, a mais de 11 mil quilômetros de distância, o céu assumiu tons vermelhos tão intensos que poetas descreviam os pores do Sol como cenas de fogo celestial. Em Nova York, os jornais noticiavam crepúsculos estranhamente violetas. Em Sydney, multidões se reuniam apenas para contemplar a estranha coloração do céu. Esses fenômenos não eram apenas belos. Eram sinais de que a atmosfera global havia sido transformada, um planeta mais frio. Os cientistas estimam que a temperatura média da Terra caiu 1,2 degrees Celsius nos anos seguintes à erupção. Essa redução pode parecer pequena, mas em escala planetária foi suficiente para afetar colheitas inteiras. Na Europa, chuvas inesperadas destruíram plantações de trigo. Nos Estados Unidos, verões se tornaram mais curtos e a produção agrícola despencou. A fome e a escassez começaram a rondar populações que nada sabiam sobre um vulcão distante. Muitos acreditaram que estavam vivendo uma espécie de punição divina. Igrejas se enchiam de fiéis, enquanto jornais relatavam o misterioso resfriamento da terra. O som que não parava, o eco de Krakatoa, não foi apenas visual ou climático. As ondas sonoras da explosão, que haviam dado a volta no mundo, continuaram a ser registradas por instrumentos científicos durante 5 dias após o evento. Barômetros em lugares distantes, como a Índia e até a Rússia, ainda vibravam com o impacto da onda atmosférica. Nunca antes a humanidade havia testemunhado uma catástrofe natural que pudesse ser medida simultaneamente em tantos pontos do planeta. Pela primeira vez, o mundo compreendia que estava conectado por uma mesma atmosfera e vulnerável a forças da natureza que desconhecia. A inspiração para artistas e cientistas. Enquanto populações sofriam com a fome e a instabilidade, artistas encontraram no fenômeno um campo fértil para a criação. O pintor inglês William Ashcroft dedicou meses a retratar os céus avermelhados de Londres. Suas aquarelas se tornaram registros visuais preciosos dos efeitos da erupção. Poetas escreveram sobre o crepúsculo sangrento e sobre a sensação de que o mundo havia se transformado em uma tela em chamas. Alguns estudiosos acreditam que até mesmo a famosa pintura O Grito, de Edvard Munch, pode ter sido inspirada nos céus incandescentes da Noruega na época, influenciados pela poeira de Krakatoa. A tragédia também despertou a ciência. Meteorologistas e geólogos começaram a estudar com mais atenção os efeitos globais de grandes erupções. O desastre revelou que a Terra era muito mais interligada do que se imaginava. A mudança no equilíbrio do poder. Mas não foram apenas as artes e a ciência que sentiram os efeitos. A destruição causada no Estreito de Sunda enfraqueceu ainda mais o domínio colonial holandês na Indonésia. A incapacidade de reagir diante do desastre mostrou as fragilidades de um império já decadente. Décadas depois, esse enfraquecimento abriria espaço para movimentos de independência. Para os povos locais, o desastre reforçou crenças ancestrais. Muitos acreditavam que os deuses haviam punido os colonizadores, mostrando que nem a Europa, com toda a sua força, podia enfrentar a fúria da natureza. Krakatoa entra na memória do mundo.
À medida que os anos passavam, a memória da noite sem fim e do céu em chamas foi se transformando em mito. Krakatoa não era apenas um vulcão. Era o símbolo da fúria da Terra, um lembrete da fragilidade humana diante de forças incontroláveis. Livros, artigos e crônicas circularam em várias línguas, transformando o nome Krakatoa em sinônimo de destruição. A tragédia não pertencia mais apenas à Indonésia. Era um trauma compartilhado por todo o planeta, o legado invisível. A erupção também deixou um legado silencioso. As cinzas e os gases de enxofre permaneceram suspensos na atmosfera por anos, alterando os padrões de ventos e chuvas. Os efeitos só começaram a desaparecer completamente quase 5 anos depois. Mas o verdadeiro impacto não estava apenas no clima, na arte ou na ciência. Estava na consciência coletiva da humanidade. Pela primeira vez, os homens perceberam que um evento natural, ocorrido em um ponto remoto, poderia mudar a vida de todos, em qualquer lugar. Krakatoa havia lembrado ao mundo que o planeta é uma teia única e que quando um fio é rompido, toda a estrutura pode estremecer. O silêncio e o renascimento. Após as explosões, os tsunamis e os 3 dias de trevas, o mundo acreditou que Krakatoa havia desaparecido para sempre. O que restou da ilha era apenas um conjunto de fragmentos. 3 pequenos pedaços de terra que mal lembravam o vulcão colossal que existira antes. O mar havia engolido quase tudo. Durante anos, navegadores que cruzavam o Estreito de Sunda avistavam apenas ilhas desoladas, cobertas por cinzas, sem sinal de vida. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som das ondas e pelo assobio do vento que carregava a poeira. Mas a história de Krakatoa estava longe de terminar. Um mundo sem cor. Nos primeiros anos após a erupção, a paisagem parecia saída de outro planeta. Não havia árvores, não havia animais, não havia pássaros. A temperatura do solo era tão instável que muitas áreas permaneciam fumegando, exalando gases venenosos. Para os sobreviventes que tentavam voltar à região, o cenário era de morte e desolação. Exploradores que se aproximavam relatavam o mesmo. Um cemitério vulcânico, onde a Terra Negra parecia rejeitar qualquer forma de vida. O primeiro sopro de esperança. Mas a natureza tem uma força silenciosa, capaz de resistir ao impossível. Alguns anos depois, sementes trazidas pelo vento e pelas ondas começaram a brotar. Pequenas manchas de verde surgiram entre as rochas queimadas. Eram plantas pioneiras, resistentes, que se agarravam ao solo ainda instável. Logo vieram os pássaros, carregando sementes em seus estômagos. Depois, os morcegos, que atravessavam as águas trazendo frutos. Pouco a pouco, um ciclo se reiniciava. O que antes parecia um deserto cinzento começava a se transformar novamente em floresta. Era como assistir ao nascimento da vida em câmera lenta. Dane se diz a volta dos animais. Com as árvores surgiram os insetos. Depois, pequenos répteis e mamíferos que chegaram flutuando em troncos arrastados pelas correntes marinhas. A cada ano, a ilha se tornava menos estéril e mais vibrante. Cientistas da época ficaram fascinados. Krakatoa se transformou em um laboratório vivo, uma chance única de observar como a vida coloniza novamente um território destruído. O que antes fora uma tragédia, agora se tornava uma lição de resistência e renascimento. O retorno do gigante. Mas a natureza não trouxe apenas vida. 44 anos depois da erupção, em 1927, pescadores da região notaram algo estranho. No meio do mar, próximo ao local onde ficava Krakatoa, a água começou a borbulhar. Pouco tempo depois, uma nova erupção submersa lançou pedras e vapor a dezenas de metros de altura. Do fundo do oceano, uma nova ilha estava nascendo.
Ela foi batizada de Anak Krakatau, o filho de Krakatoa. O mundo assistia, maravilhado e temeroso, ao renascimento do gigante que todos acreditavam ter sido destruído. Anak Krakatau crescia ano após ano, como se fosse a prova viva de que a Terra nunca esquece sua força. Mas a ameaça continua. O retorno de Krakatoa não foi apenas um espetáculo da natureza, mas também um lembrete de que o perigo nunca desaparecera. Desde seu surgimento, Anak Krakatau entrou em erupção diversas vezes, algumas violentas, expelindo colunas de cinzas e provocando novos tsunamis. Em 2018, mais de um século após a tragédia original, o vulcão voltou a mostrar sua fúria. Parte de sua estrutura desabou no mar, gerando ondas de até 5 metros que devastaram aldeias costeiras. Centenas de pessoas morreram, vítimas modernas de um desastre com raízes no passado. A sombra de 1883 ainda pairava sobre a região. Um símbolo de destruição e renascimento. Hoje, Anak Krakatau continua crescendo como um lembrete vivo da força do planeta. Cientistas o monitoram constantemente, temendo uma repetição da catástrofe. Mas, ao mesmo tempo, estudiosos do mundo inteiro veem na ilha um símbolo único, a prova de que, mesmo após a destruição mais absoluta, a vida encontra um caminho. O ciclo de Krakatoa não é apenas uma história de morte, é também uma história de renascimento. Das cinzas que cobriram a terra surgiu uma nova floresta. Do vazio deixado pela explosão nasceu uma nova ilha. E do medo ancestral dos povos floresceu a consciência de que o ser humano não domina a natureza, apenas caminha sob a sua sombra. O legado para a humanidade Krakatoa nos lembra de duas verdades inevitáveis. Primeiro, que a Terra é capaz de destruir em segundos tudo aquilo que o homem constrói em séculos. E segundo, que a mesma Terra é capaz de reconstruir a vida com uma força tão poderosa quanto a destruição. O silêncio que tomou conta da ilha em 1883 foi apenas o prelúdio de uma nova sinfonia. Hoje, Anak Krakatau continua a tocar essa melodia, feita de fogo, poeira e esperança. Porque assim como a Terra, a vida sempre retorna. A fúria e a esperança. Em agosto de 1883, o mundo testemunhou um espetáculo de destruição sem precedentes. Krakatoa não foi apenas um vulcão em erupção. Foi um lembrete brutal da insignificância humana diante da força da Terra. Em poucas horas, aldeias inteiras desapareceram, cidades foram engolidas por ondas gigantes e um silêncio de cinzas cobriu o céu por milhares de quilômetros. O eco daquela explosão ainda ressoa, não apenas nos instrumentos científicos que a registraram, mas na memória coletiva da humanidade. O rugido que atravessou o tempo, o som da erupção, ouvido a milhares de quilômetros, é até hoje considerado o mais alto já registrado na história. Foi como se o planeta tivesse gritado, um aviso de que sua força não pode ser ignorada. E, no entanto, não foi apenas um grito de destruição. Foi também um chamado para que a humanidade despertasse para a sua fragilidade. Pela primeira vez, as pessoas compreenderam que a Terra é uma entidade viva, capaz de transformar em ruínas tudo o que julgamos eterno. O impacto invisível Krakatoa não matou apenas com fogo e ondas. Sua nuvem de cinzas alterou o clima, esfriou o planeta, trouxe fome e inspirou medo em lugares que nunca ouviram falar da Indonésia. Pintores e poetas viram no céu avermelhado uma tela apocalíptica. Governos perceberam que desastres naturais poderiam moldar sociedades inteiras. O vulcão mostrou que não existem fronteiras diante da natureza. Um evento local pode se tornar global em questão de dias. E quando a Terra decide mudar suas regras, todos nós
Ricos, pobres, colonizadores e colonizados, jogamos o mesmo jogo, sob as mesmas consequências. A vida depois da morte. Mas talvez o maior legado de Krakatoa não esteja na tragédia, e sim no que veio depois. Onde havia apenas cinzas, surgiram novas florestas. Onde o silêncio reinava, pássaros voltaram a cantar. E do fundo do oceano, um novo vulcão nasceu. Anak Krakatau, o filho de Krakatoa. O ciclo da vida mostrou sua face mais resiliente. A cada broto que nascia no solo envenenado, a natureza provava que a destruição nunca é o fim, mas apenas uma pausa antes do recomeço. Lições para o futuro. Hoje, mais de um século depois, vivemos em um mundo ainda mais conectado e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Um vulcão, um terremoto, uma pandemia, qualquer um desses eventos pode alterar a vida global em questão de dias. Krakatoa nos ensinou que a Terra não segue nossos calendários, nem respeita nossas fronteiras. Se quisermos sobreviver, precisamos aprender com ela. Respeitar o planeta não é apenas um gesto de cuidado ambiental, é uma questão de sobrevivência. Porque quando a Terra decide se mover, não há império, tecnologia ou poder militar que possa detê-la. A fúria e a esperança Krakatoa foi destruição, mas também foi esperança. Foi o som mais alto da Terra, mas também o silêncio da vida renascendo. Foi a escuridão de 3 dias, seguida pela luz de um novo sol. O vulcão nos deixou uma mensagem clara. Somos frágeis, mas também somos parte de um ciclo que nunca termina. Assim como Anak Krakatau se ergueu das profundezas, também a humanidade pode renascer de suas próprias cinzas, sempre que o mundo parecer em ruínas. Nbeiji Djim, o legado eterno. Hoje, quando olhamos para Anak Krakatau, vemos mais do que uma ilha em crescimento. Vemos um monumento vivo à força da Terra. Vemos uma lembrança de que a destruição e a criação caminham lado a lado. E vemos, acima de tudo, a certeza de que a vida nunca se rende, mesmo diante da fúria mais devastadora. Krakatoa não é apenas um capítulo da história natural. É uma história sobre nós, sobre nossa pequenez, nossa resiliência e nossa eterna busca por esperança em meio ao caos. Porque no fim, o que o vulcão nos ensinou é simples. A terra pode rugir, pode destruir, pode mergulhar o mundo na escuridão, mas sempre haverá um novo amanhecer.